Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, NBA aqui na pauta hoje. Estou aqui com meu amigo Rodrigo Moisés, jornalista, falaremos sobre as últimas, a NBA tá voltando, a NBA que a temporada começa agora no mês de outubro, então os times já estão se apresentando para a pré-temporada, já tá rolando os Media Days, e aí a gente vai falar sobre as notícias que saíram do Media Day dos Lakers, por exemplo, mais especificamente sobre LeBron James, algumas declarações interessantes do LeBron nesse retorno aí aos Lakers. Vamos falar sobre Jason Tatum, né? Porque parece que o Jason Tatum literalmente está fazendo a medicina esportiva evoluir, né? A gente vai falar sobre a recuperação da lesão dele, o Giannis confirmando alguns rumores da off-season dele com o Milwaukee Bucks, Kawhi e a investigação sobre possivelmente estar recebendo por debaixo dos panos dos Clippers, e vamos fechar com Golden State Warriors, várias notícias sobre Golden State Warriors pra gente analisar. Rodrigo, seja bem-vindo ao podcast mais uma vez. Vamos entrar logo falando sobre LeBron James e Los Angeles Lakers. LeBron, que a gente lembra, foi uma grande novela dessa off-season. Ele não recebeu a extensão contratual que ele queria dos Lakers, não ficou satisfeito com Luka Doncic sendo a peça central de tudo que os Lakers estão fazendo, né? Reunião do Luka com o Rob Pelinka, o J.J. Redick para falar sobre o futuro, sem LeBron e tal. A primeira declaração dele foi que, primeiro, acho que a gente pode dividir em duas partes. Não tá pensando em aposentadoria. Perguntaram se vai ser seu último Media Day? Aí ele meio que vamos ver, rindo, mas não deu nenhuma indicação de que esse vai ser o último ano dele. E que ele disse que não vai se deixar afetar pela situação contratual dele com os Lakers. É a primeira vez que ele tá jogando no último ano de contrato na carreira dele. O LeBron tá falando tudo certo, mas a gente acompanhou aí a off-season inteira. Claramente ele ficou insatisfeito com a forma como os Lakers lidaram com a situação dele. Olá, Gabriel. Olá a todos os nossos ouvintes. Então, né, o LeBron James definitivamente é uma das questões aí da off-season, e claramente ele ficou bem insatisfeito, porque, assim, querendo ou não, é uma situação diferente, né? O LeBron, desde que ele entrou na NBA, ele é o rosto da liga, ele é o cara da liga, especialmente, acho que talvez nos últimos 15 anos, isso, inclusive, se expandiu ainda mais e mais, né? Ele realmente se consolidou cada vez mais nesse cenário, e pela primeira vez, ele está em um time em que ele não é... em que o time não está pensando em construir necessariamente ao invés dele, né? E isso tem gerado diversas situações, e o Media Day, ele é uma grande oportunidade para a gente ver o que esses caras vão falar, né? Claro, existe um grande trabalho de relações públicas aí por trás, e obviamente o LeBron não vai entregar tudo de bandeja, até porque a gente sabe como que o LeBron faz para conseguir as coisas na NBA, né? E não é falando publicamente nos microfones, mas hoje ele fez esse seu posicionamento, ele respondeu algumas perguntas ali no Media Day, e é bem interessante porque, assim, foi bem de RP, né, bem de relações públicas, as respostas dele. Tá focado, quer jogar, vamos um ano de cada vez, não tá pensando lá na frente, só quer pensar em ajudar o Lakers, tudo mais. Então, assim, vamos buscar os 3 pontos, né? Ele não dá nenhum... exato. Não é vamos ver o que o professor vai falar e tudo mais. Assim, não é um recado muito claro, mas ele não dar um recado muito claro também é uma mensagem interessante pra gente interpretar aqui. Então, eu concordo com você, porque eu acho que o fato dele estar disposto a fazer esse joguinho de relações públicas já é um bom sinal de que, assim, aconteceu tudo o que aconteceu. É bem claro que ele explorou oportunidades para deixar o Los Angeles Lakers, mas ele tá disposto a jogar o jogo, né? Tá disposto a tentar não ser uma distração, pelo menos nesse início da temporada. E assim, é aquilo que a gente sabe, né?
o clima vai ficar bom se o time começar vencendo. Todas essas insatisfações são varridas pra debaixo dos panos se os Lakers começarem vencendo 7 dos 10 primeiros jogos, né? Começarem no topo do Oeste, né? E aí, se começa 5-5, aí vão começar a voltar a falar, pô, será que o Lakers tem que trocar o LeBron e tal, aquele tipo de coisa. A temporada começa no dia 21 de outubro. Eu tava olhando aqui, Rodrigo, as odds dos Lakers pra serem campeões, 14,0, né? E é um time que, nesse momento, o quinteto titular, ao que tudo indica, será Doncic, Austin Reeves, LeBron, Rui Hachimura e DeAndre Ayton. A equipe tem no banco o Gabe Vincent, o Marcus Smart, Jake LaRavia, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes. Ali tem o Dalton Knecht, né, que os Lakers esperam ter uma contribuição melhor dele nesse segundo ano. Tem Bronny James, Nick Smith, Maxi Kleber. A gente, claro, pra mim, eu acho que você tem o Oklahoma City Thunder e o Denver Nuggets. Eu acho que eles estão numa prateleira acima dos demais do Oeste. E aí você começa a pensar em outros times, tipo o próprio Lakers, Minnesota Timberwolves e, enfim, Houston Rockets agora com a lesão do Van Vliet, talvez seja um pouco mais complicado, mas você vê a configuração do Oeste, assim, você acha que o Lakers tá logo ali, em termos de candidatos no Oeste? Eu concordo com você que o Lakers, talvez ele esteja nessa segunda prateleira dos favoritos, mas eu vejo também que o Lakers ele tá na parte de baixo dessa prateleira. Então ele não é o time que ele tá ali no topo brigando, porque, ao meu ver, o Lakers, assim, por exemplo, tu vê alguns times como o Minnesota Timberwolves, o próprio Houston Rockets, eles estão todos indo pra cima, né? São times que aquela setinha lá do Winning Eleven, ela tá todo mundo na moral, tá lá em cima. E a do Lakers, ela tá meio estabilizada, porque o Lakers é um time que precisa de muitas respostas. E muitas respostas que a gente não sabe se eles têm. Então, é um time que, a gente não sabe como vai funcionar essa rotação, a gente não sabe se o DeAndre Ayton vai ser um jogador de basquete de verdade nesse time. Assim, é um time que alguns jogadores vão precisar fazer coisas que a gente ainda não viu eles fazendo. Que é o caso do DeAndre Ayton. Se o Marcus Smart tá washed, né? Exato. O caso se o Dalton Knecht vai conseguir contribuir, se o Vanderbilt vai voltar das lesões, se é um time que vai conseguir fazer alguma mudança ali, talvez ali em dezembro, janeiro, para reforçar o time e tudo mais. Então, assim, é um time que hoje tem que dar muito mais respostas. E, assim, só de ter Luka Doncic, é um time que ele já se coloca nessa segunda prateleira. Ter Luka Doncic, LeBron James, te coloca ainda mais. Só que o resto do time vai precisar fazer isso acontecer, e essas respostas que me fazem ter um pouquinho de pé atrás e colocar até alguns outros times na frente do Lakers no quesito favoritismo hoje. Eu concordo, eu acho que é um time que tem muitas perguntas, mas assim, é um time que tem muita coisa que precisa encaixar, mas se der certo, talvez seja um time com maior teto para competir com Denver Nuggets e Thunder, né? Talvez. Tem muita gente que vê o Thunder acima, numa prateleira separada. Eu sinceramente, eu acho que o Nuggets se colocou nesse grupo, né? E o outro ponto interessante que saiu da coletiva do LeBron é que ele falou que ele não tá esperando o Bryce James na NBA, né? Que é o filho do meio dele, né? Tem o Bronny, o mais velho, o Bryce é o segundo, e tem a menina que eu não lembro o nome agora, que é bem mais nova que os outros dois, inclusive. O Bryce, que vai jogar na Universidade da Arizona. E tinha uma história, né? Essa história surgiu com o Brian Windhorst, alguns anos atrás, quando o Bronny tava saindo do colégio, né? Tipo, o Bronny, ele é o cara falado, mas muita gente diz que o Bryce é mais talentoso, né? O Bryce é mais alto e tal, e acho que é um pouco mais... Acho que lembra mais o LeBron do que o Bronny, né? Que é um tipo de jogador bem diferente. Só que o Bryce foi um prospecto bem menos badalado do que o Bronny saindo do colégio. O Bronny é um dos principais prospectos saindo do ensino médio e tal. E o LeBron falou que, tipo, não é meu plano, eu não sei qual que é o plano do Bryce, não sei se a nossa linha do tempo
vai se alinhar. Eu acho que isso é muito mais a questão dele aprender que tudo bem, ele tinha todo o direito de ter esse sonho de jogar com o Bronny e tal, mas a pressão não ajudou. O Bronny James acelerou um processo. A gente tem que lembrar, o Bronny quase morreu, né, antes de estrear pro USC, né? Então eu sinto que é muito mais o LeBron aprendendo com as lições que ele tirou da situação com o Bronny James. E nada melhor que aprender na prática com um filho para poder deixar mais confortável a vida do outro, né? Sim. Mas, enfim, o Bryce, como você falou, né? O LeBron, essa situação do Bronny, ela foi extremamente midiática, extremamente complicada, especialmente depois do problema de coração que o Bronny teve, e ele ainda assim foi pro draft e claramente chegou na NBA muito, muito antes da hora, e jogadores como ele, como o Bronny, não jogam na NBA em outubro, né? Não jogam na NBA em novembro, eles vão jogar em, abril, no máximo final de março, assim, né? E, enfim, foi uma situação toda forçada, e até fico feliz que, por exemplo, o Bronny teve uma boa Summer League e tudo mais, mas é isso, né? Deixa o Bryce lá em Arizona, deixa ele fazer a universidade, vai ter um ano, quem sabe tenha 2 anos ali para se desenvolver, para a gente ver que tipo de jogador ele realmente vai ser. Então é bom o LeBron tirar um pouco desse peso das costas dele, e assim, até porque também é bom pro próprio LeBron esse sentido, né? Porque essa decisão ou não de aposentadoria e tudo mais, por mais que ele fale que não pense isso agora, uma coisa acaba não ficando condicionada à outra, né? Então a gente não vai ficar ali, não, o LeBron vai se aposentar depois do Bryce. O LeBron vai se aposentar quando ele quiser se aposentar, talvez quando a Savannah mandar, enfim, mas então não fica essa condição. Eu acho que tira um peso nos ombros, tanto dele quanto do filho. Deixa o Bryce aproveitar a vida dele de universitário, segue o playbook do Rodrigo Moisés, se torne presidente da Atlética da Universidade de Arizona, né, aqueles jogos universitários lá, organiza lá. Rodrigo, a lenda da Universidade Federal de Santa Catarina, Faculdade de Comunicação. Vamos passar agora a falar sobre o time que o Rodrigo torce, inclusive, que é o Boston Celtics. Uma escala de 0 a 10, Rodrigo. Eu vou te perguntar, vai pensando enquanto eu explico a situação pro nosso público. 0 a 10, quão empolgado você tá com a possibilidade do Tatum voltar já esse ano, né? Porque um ponto que foi falado na época, inclusive, é que foi muito importante o Tatum ter operado em menos de 24 horas, né? O tendão de Aquiles, né? Tipo, ele sofreu a lesão lá no Madison Square Garden, em menos de 24 horas ele tava na mesa de operação, e isso supostamente ajuda na recuperação. E a gente viu outros jogadores, acho que o Haliburton operou bem rápido e tem sido meio que a norma agora, né? O cara rompe o tendão de Aquiles, já vai pra mesa de cirurgia, e a gente viu nessa semana um vídeo do Tatum treinando já em quadra, né? Claro que, não tá fazendo coletivo e tal, mas arremessando, batendo bola e tal. E aí começam a surgir notícias de que o Tatum tem chances reais de voltar, né, nessa temporada, né? Parece que existe um mundo que agora em outubro ele já começa a treinar de verdade, né? Tipo, começa a fazer processo de retorno à quadra. E existe especulação que na virada do ano ele possa voltar pro time do Boston Celtics. Você acha que isso é conversa? Ou você acha que isso é real? E o quão empolgado como torcedor do Celtics você tá? Ou tá mais naquele, segura o Tatum esse ano, vamos pensar só na temporada 26-27? Tem a minha opinião como torcedor, e tem a minha opinião como, assim, eu vendo a situação e vendo o que eu penso que o Boston Celtics vai fazer. Como torcedor, tô sinceramente entusiasmadaço, assim, que o Tatum tem uma chance de voltar. A gente viu ele falando sobre janeiro, até depois do All-Star Game, assim, no máximo do máximo, e é uma insanidade, né? Assim, a gente sabe que os jogadores da NBA, NFL são super-humanos e tudo mais, só que realmente isso é uma coisa que a gente nunca viu em lugar nenhum. Mas assim, né, se tem um ser humano que eu acho que conseguiria fazer isso, ou o Tatum
ou o LeBron ou o Giannis, né? Acho que são os três seres humanos, acho que teriam uma capacidade nesse sentido, e é realmente muito, muito impressionante ver isso. Porém, eu acho que o Boston Celtics vai lidar com a situação com cautela. É bem possível que a gente já veja o Tatum treinando, a gente, enfim, já tem isso tudo, que ele esteja acompanhando o time, que tenha vídeo dele postando arremesso. Acredito que ele vai voltar nessa temporada, se realmente é isso por interesse, mas ao mesmo tempo, o Boston Celtics ele tá numa temporada que ele tem muito pouca pressão, né? E talvez seja a primeira vez aí, pô, desde quando a gente descobriu quais Thomas é bom, o Celtics vai para uma temporada sem pressão, assim, né? E isso pode ser muito interessante para o time descobrir que caminhos ele quer fazer. Porque o Celtics tinha aquela questão, né? O time que estava atoladaço ali em todos os pendurados ali na questão do teto salarial e tudo mais, conseguiu fazer algumas trocas interessantes. E agora tem algumas descobertas que precisam ser feitas, né? Então, enfim, tem que descobrir como que o Anthony Simons vai jogar, se o Derrick White vai, enfim, ser dominante com protagonismo, se o Derrick White tem algum valor de mercado, e se algum time vai fazer alguma loucura pelo Derrick White, enfim, tá aí o Houston Rockets que tá precisando de armador e tudo mais. O próprio Peyton Pritchard também. Enfim, tem vários jogadores que o Jaylen Brown sendo a primeira opção ofensiva, você vai que, finalmente o Jaylen Brown vai conseguir carregar a bola e, enfim, parar de cometer muitos turnovers e vai ser um cara consistente fazendo 25, 30 pontos por jogo, enfim. O Celtics tem muitas respostas que ele pode se dar o luxo de responder sem pressão, sem medo de errar. E, enfim, se eu sou o Mazzulla, né? O Mazzulla é maluco, né? Mas, enfim, se eu sou o Joe Mazzulla e, enfim, Brad Stevens, toda a comissão lá que cuida ali do basquete do Boston Celtics, eu trataria a situação com muita calma, até para mesmo pro front office, pro coaching staff poder pensar, poder tomar decisões, poder fazer experimentos e, enfim, pode ser uma oportunidade que o Boston Celtics não tem, até porque o leste é muito fraco. Sim. Então, mesmo com esse Boston Celtics meio remendado, sem o Jason Tatum, é um time que, assim, tem total condição de se classificar antes de play-in. E, pô, um time que pega a sexta colocação, quinta colocação. Você tem certeza? Eu acho que sim. Assim, vamos passar o elenco aqui para os nossos ouvintes? Hoje, no Hoops Hype, o quinteto titular do Boston Celtics... E primeiro, eu acho que, respondendo a pergunta que eu fiz no começo, eu acho que é real a possibilidade. E eu concordo com o Rodrigo. Se tem um cara que vai voltar muito mais cedo, é o Jason Tatum, né? Porque é um cara com uma durabilidade incrível na carreira dele até agora. O quinteto titular do Celtics entrando na temporada hoje seria Peyton Pritchard ou Anthony Simons. Imagino que seja o Pritchard. Derrick White, Jaylen Brown, Chris Boucher e Neemias Queta. O leste é fraco. Calma, né? O leste é fraco, mas também é meio puxado, né? E aí você tem na rotação Anthony Simons ou Peyton Pritchard, Sam Hauser, Shireman, Jordan Walsh, Luka Garza, Hugo Gonzalez, né? Que é a equipe selecionou na primeira rodada desse draft, Josh Minott, né? Ex-Minnesota Timberwolves. E, cara, eu acho que é uma situação parecida com a do Joe Burrow nos Bengals, né? O Joe Burrow pode voltar. Vai voltar se o Bengals tiver 4-12, 4-11? Não tem nenhuma condição. Se o Celtics estiver ali na bacia das almas, brigando por play-in, vale a pena o Jason Tatum voltar? Eu acho que não. Mas se é uma situação de, tipo, o Celtics tá ali quinta, quarta colocação, sexta colocação, brigando, e o Tatum tá 100%, tá 110%, aí eu acho que vale a pena. Só que esse elenco que eu falei do Boston Celtics agora, eu acho que não é nem perto de suficiente pra brigar por uma vaga direta aos playoffs. Por aí também, né? Só que, assim, de novo, eu até tava tentando abrir aqui pra ver qual que era o ranking de favoritismo aqui
da temporada para ver quem tem mais vitórias, mas eu concordo contigo que é esse o cenário. Assim. Se o Boston O Celtics tem tiver as numa situação oitavas, que não vai... maiores odds, oitavas menores odds pra vencer o leste, né? Cavaliers 1, Knicks, Magic, Hawks, Pistons, Bucks, 76ers e o Boston Celtics 70,0 as odds pra vencer o leste. Então, só que assim, eu coloco, por exemplo, em perspectiva, e por exemplo, agora eu vou pegar o calo do Gabriel. Hoje a gente tem a previsão Que de isso, cara? Pistons, Que isso? Que isso, cara? o fucking Detroit Pistons vai ganhar 46 jogos. Então essa é a linha. O Celtics tá 41. Tá? Então eu acho que essa tá a linha. Eu não acho que sejam times tão diferentes assim. Até porque eu vejo o Celtics, uma coisa que é muito forte é a estrutura, né? Então, a gente viu jogadores jogando que estão ali, que estão há muito tempo jogando juntos e tudo mais. Então, o Celtics consegue montar um quinteto titular com campeões da NBA. Claro, alguns que têm alguns com menos participação, outros com mais participação. Tudo bem, isso pode... Nemias Queta é campeão da NBA, mas, verdade. Nemias Queta é campeão da NBA. Eu acho que o Chris Boucher deve ser campeão da NBA. Devia estar naquele time do Raptors, 2019. Mas, enfim, acho que o Torrey Craig também, enfim, mas... o Celtics é um time que... Nuggets, talvez, mas... o Torrey Craig, eu acho que ele tava no Suns que perdeu, né, eu acho. Ele tava no Nuggets? Enfim, eu acho que é um time que tem um sistema, tem um treinador que... O Joe Mazzulla nunca vai tancar na vida dele. Não. Né? Sabe? Então é um tipo de coisa meio maluco, meio obsessivo. Então é um time que vai competir, é um time que vai estar o luxo. O que eu acho que pode acontecer é o Celtics ver que não está indo a lugar nenhum e aí começa. Jaylen Brown eu acho que não vai ser trocado, acho muito difícil. Mas, por exemplo, começa a pintar a proposta pelo Peyton Pritchard, começa a pintar a proposta pelo Derrick White, e aí o Celtics faz aquela... poderia se dar hoje tentar fazer aquele Warriors lá que tancou um ano e foi campeão no outro, sabe? Poderia tentar pensar em fazer alguma coisa nesse sentido. Mas acho que se é um time que tiver condição de competir, eu acho que o Tatum vai voltar e esse time tem tudo pra ser muito competitivo. O Warriors que tancou no ano, né? E aí seleciona o Kuminga ao invés do Franz Wagner, o Wiseman ao invés do Haliburton, né? Então não deu muito certo. Vamos passar agora pra Giannis Antetokounmpo e o Milwaukee Bucks, né? Que o Giannis, que tá na Grécia ainda, parece que ele testou positivo pra Covid e ele não se apresentou ainda, né? Ele deu uma entrevista ali remota pra imprensa lá de Milwaukee e basicamente confirmou o que foi especulado ao longo da off-season, né? Que ele tava pensando, eu fico nos Bucks, eu peço troca, né? E no final, os Bucks fizeram algumas movimentações barbeiragens, né? E conseguiram se livrar do Damian Lillard, trouxeram o Miles Turner, mas o Giannis disse que basicamente ele tá comprometido a conquistar mais um título em Milwaukee ou em outro lugar. Eu acho, minha opinião, não é informação, lendo essa situação de longe, eu acho que os Bucks conseguiram comprar mais um ano com o Giannis. Não foi tipo, agora eu vou ficar até o fim e tal. E eu acho que o Giannis tá certo. Ele tem que fazer o que é melhor pra ele. Então, não acho que tem uma versão desse time do Milwaukee Bucks que brigue pelo título. Mesmo com o Miles Turner, mesmo que ano que vem você consiga fazer outras movimentações, esse time não tem escolhas extras, não tem mais dinheiro. Então, pra mim, hoje, eu posso apostar, Giannis Antetokounmpo estará no Milwaukee Bucks no início da temporada 26-27 ou em um outro dos 29 times, eu apostaria nos outros 29 times. Acho que você não ganharia muito dinheiro, inclusive, tá? Seria tipo Milwaukee Bucks 2,30, outros times 1,70? Acho que
Por aí, talvez até menos, assim, porque, assim, você falou do time do Celtics, mas esse time do Bucks também, o time titular é qualquer coisa também, né? Pô, Kevin Porter, Gary Trent Jr., Kyle Kuzma, aí o Giannis e o Miles Turner, com também opções no banco, enfim, com Anthony, Taurean Prince e Bobby Portis, mas, pô, é realmente bem complicado, assim, né? É um time que decaiu muito nos últimos tempos, perdeu aquelas janelas dos seus jogadores, e aí teve a decisão do Lillard que acabou não dando certo. Então, assim, é um time que até acho que fez milagre conseguindo trazer alguns caras ali que... É aquela coisa, né? É o tipo de situação que vale um pouco pro Lakers do DeAndre Ayton. Pra esse time ser competitivo, a gente vai ter que ver esses jogadores jogarem de um jeito que faz muito tempo ou que a gente nunca viu eles jogarem. Né? Então a gente vai ter que ver um Kyle Kuzma jogando bem, a gente vai ter que ver um Gary Trent Jr. sendo consistente, um Kevin Porter Jr., pô, que não passe bola, sei lá. Enfim, então é muito difícil e o Giannis tem isso, né? O Giannis, eu acho que ele é um cara muito único. Ele é um cara que poderia facilmente... Ele tava, na verdade, né, na briga por MVP ano passado, mas é que o recorde do Bucks não acabou não ajudando, mas acho que ele foi o terceiro melhor jogador Sim, da temporada passada. Então, assim, tu tem o Giannis, tu vai pro playoff, tu vai ser competitivo. E tu tem que tentar fazer o máximo possível para isso. Se eu sou o Bucks, eu vou até o último segundo, até a última trade deadline, vou olhar todas as notas de rodapé que tem ali nas regras sobre teto salarial e vou tentar dar um time para competir. Até porque, se você vai trocar o Giannis, você vai ganhar muita coisa em troca. Então, e vai ter muita gente querendo pagar. Então, eu acho que isso não é bem trocar o Giannis por bastante coisa, acho que não vai ser um problema. Então, se eu sou o Bucks, eu tento dar esse último all-in, essa última investida aí, porque vale a pena. A questão é que eles já deram o all-in, né? O all-in foi o Damian Lillard. E o Rodrigo, assim como eu joga poker, né? Eles deram o all-in com um par de 7, né? Na mão, né? Que não é uma posição muito forte pra você dar all-in. E assim, os Bucks fizeram uma troca muito arriscada, que foi pelo Jrue Holiday. Quando o time começava a ter umas questões ali quanto ao futuro e tal, eles foram campeões. Então essa aposta deu certo. E aí quando começou a ter questões de novo sobre o futuro, eles fizeram outra troca, essa muito mais arriscada, pelo Damian Lillard. Essa deu errado. E quando você faz uma troca dessa e dá errado, você não se recupera. Acho que ainda mais hoje com as regras da folha salarial, a última posição que você quer estar é fazer uma movimentação que te deixa sem qualquer outra alternativa, né? Tipo, é isso ou nada, né? E o Bucks se colocou nessa situação e agora tá no nada, né? Mas eu mantenho, eu acho que a gente vai ver o Giannis e outro time. O Bucks, ele deu o all-in, ele perdeu, só que ele tinha mais Big Blinds que a pessoa que ganhou, né? Sim. Aí ele fica na mesa com 5, 6 Big Blinds ali, só esperando uma chance. Eles deram all-in, o pessoal que joga poker vai entender, vai reconhecer. Deram all-in, aí a pessoa do outro lado fala assim, não, vou pagar aqui só pra te ajudar. E aí, normalmente, quando ele fala isso, fudeu, o cara tem as eyes pra cima. Vamos falar sobre o Kawhi agora, que o Kawhi deu entrevista e pela primeira vez depois de toda a polêmica, né? E como era esperado, ele não disse nada, né? Um resumo da situação para quem não estava acompanhando as notícias da NBA. Um grande trabalho de reportagem do Pablo Torre, né? No podcast dele, descobriu que o Kawhi fechou um contrato de 28 milhões de dólares com uma empresa que está sendo processada por fraude e faliu. Ela era patrocinadora do Clippers e fecharam esse patrocínio com o Kawhi, 4 anos, 28 milhões de dólares, e o Kawhi não fez nada promovendo essa empresa, e o dono dos Clippers era um dos investidores, né, e tem outras coisas, tipo, o Kawhi tava com o pagamento dessa empresa atrasado, e aí um acionista minoritário dos Clippers investiu um dinheiro na empresa, e aí uma semana depois o Kawhi recebeu o dinheiro dele, né? Então, acusações sérias, porque você não pode pagar os jogadores por fora da folha salarial, né? E
obviamente, os times têm um limite de dinheiro que eles podem gastar com salário. E a NBA afirma estar investigando. E, cara, eu não sei como que os Clippers e o Kawhi escapam dessa história, né? Porque você vê as evidências, é tudo muito... É muito evidente que teve algo errado, né? Não é contra as regras da NBA um jogador ser patrocinado pelo mesmo patrocinador do time, mas tem muita evidência e... Era óbvio que o Kawhi não ia dizer nada, né? Mas eu acho que essa história toda meio que sabota a temporada dos Clippers, pra ser bem sincero, porque sempre vai ser a nuvem que vai estar em cima do ano dos Clippers. Exato, né? E assim, né? Sempre vai ficar isso, sempre, e especialmente, sempre até a NBA dá uma resposta do que vai acontecer, né? Se alguém vai ser suspenso, se alguém vai ser multado, se vai perder escolha de draft. Isso não fica muito claro, né? E então. O Clippers mal tem escolha de draft pra perder também, né? Que tem um monte de escolha em troca também. Imagina isso, tipo. Eu tava vendo esse cenário, Rodrigo. Pensa no seguinte: o Clippers acho que tem 2 escolhas ou 3 escolhas pra trocar. Imagina eles pensam a seguinte forma: pô, a gente tá fudido, eles vão tirar essas escolhas. Vamos trocar essas escolhas pro, sei lá, pro Chicago Bulls pra contratar o jogador X do Chicago Bulls. E aí, beleza, manda as escolhas. Aí a NBA chega, não, a gente chegou à conclusão aqui, a gente vai punir o Los Angeles Clippers. Pô, não, as escolhas estão com o Chicago Bulls. Cobra lá deles, né? Imagina uma situação como essa. Tem aquela regra que proíbe que os times troquem escolhas de 2 anos, né? Então, a cada 2 anos seguidos, 2 anos o time tem... a cada 2 anos o time tem que ter uma escolha, e aí o que os times fazem é aquele pick swap pra eles sempre pegarem... Sempre ter aquele... o worst, talvez até isso poderiam tirar do Clippers, não sobra nada pro Clippers, né? Mas, brutal. Enfim... de novo, uma situação muito complicada e bizarro como isso tipo, isso vai da carreira do Kawhi, né? Enfim, acontece com o Kawhi, acontece com o Clippers, são times que realmente parecem ter uma questão muito séria ali e no fim das contas é isso, né? A gente não vai falar do basquete do Clippers, a gente vai ficar falando sobre esse tipo de situação e é muito prejudicial para a franquia, assim, mina qualquer chance do time ser competitivo, mina as expectativas e tudo mais, então bem complicado, assim. Sabe qual é a evidência que eu acho que não é bem uma evidência, né, mas o que me faz mais acreditar que realmente aconteceu algo errado é o fato de terem saído reportagens lá de Toronto e reportagem dos Lakers depois disso, os caras falando, pô, o tio do Kawhi tava pedindo a mesma coisa aqui pra gente, né? Porque saiu notícia que o tio do Kawhi, ele queria receber uma porcentagem, ações, né, do Toronto Maple Leafs, né, que é o time de hockey lá de Toronto, né? Então, claramente, eles estavam pensando nesse tipo de coisa, né? E quando saem 3 times, sai um time tá sendo acusado de ter pago por debaixo dos panos. E os outros 2 times falaram, o tio do Kawhi pediu a mesma coisa pra gente. Eu acho muito difícil não ter rolado nada fora das regras. Vamos encerrar agora falando sobre Golden State Warriors, que é uma situação meio bizarra, né? Porque a gente passou meses e meses e meses, sabia que o Al Horford, o DeAnthony Melton e o Gary Payton II assinariam com o Golden State Warriors, mas eles não assinavam, de fato, né? E agora o time se reapresentou, esses 3 jogadores se reapresentaram, mas antes de falar de elenco do Golden State Warriors e tudo mais, acho que a gente precisa começar falando sobre a situação do Kuminga. O Kuminga que ele não se apresentou com o resto do time nessa segunda-feira e a situação dele continua indefinida, tem histórias de ainda interesse do Sacramento Kings e tal, e segundo a imprensa dos Estados Unidos, o Kuminga tem 3 ofertas do Golden State Warriors na mesa dele. A primeira, 2 anos... Oi, diga. Posso te... Gabriel, eu vou ter que te cortar. Teve um breaking news aqui sobre o assunto. O que houve?
O Kuminga, segundo o Chance Charania, o Kuminga acertou um contrato de 2 anos, 48 milhões e meio para retornar pro Golden State Warriors. Pô, então tá aí, breaking news ao vivo aqui no podcast Cara dos Esportes. Jonathan Kuminga, novo jogador do Golden State Warriors. 2 anos, 48,5 milhões de dólares, como o Rodrigo falou. Opa! Eu tô procurando aqui se tem team option no segundo ano. Então, é uma das ofertas que tava aqui na mesa. Aqui eu ia falar 2 anos, 45 milhões de dólares com team option no segundo ano. Tinha uma que era 3 anos, mais um valor um pouco maior, com team option no terceiro ano. E tinha uma de 3 anos, sem team option, tudo garantido, 54 milhões de dólares. Então tá aí, Jonathan Kuminga vai ser jogador do Golden State Warriors por pelo menos mais uma temporada. E se eu fosse o CJ McCollum, presidente do sindicato, ex-presidente agora do sindicato dos jogadores, primeiro jogo que eu vou enfrentar o Golden State Warriors, eu não jogo. Porque o primeiro jogo, o Jonathan Kuminga vai entrar em quadra e vai pular com as 2 pernas no joelho do CJ McCollum. Porque o Jonathan Kuminga e os outros jogadores do mercado de free agent restritos foram, enforcados pelas novas regras do teto salarial, negociadas pelo CJ McCollum. Mas é bom que essa situação foi resolvida. Eu só acho que, claramente, a pessoa que menos acredita no talento do Jonathan Kuminga é o Steve Kerr, é o técnico do Golden State Warriors. Eu ia falar isso. Quando você falou da voadeira, eu pensei, ele vai dar uma voadeira no Steve Kerr, né? Mas, enfim, tem a possibilidade no CJ McCollum. Como você falou, né? O Kuminga é um cara extremamente talentoso. Ele só é muito esquisito que ele não combina nada com o estilo do Golden State Warriors. E o Steve Kerr deixa isso muito claro. Dá pra ver que quando ele joga, isso fica muito claro. Dá pra ver que não é algo natural, não é algo fluido. Apesar de ele ser muito bom e ele mostrar isso. E assim, ele assinou o contrato e tudo mais. Quem sabe ali a partir de dezembro, janeiro, enfim, depois de assinar o contrato, não pode ser que comece a pintar algumas histórias de troca e tudo mais. Vamos ver como é que o Golden State vai, né? Eles só podem, depois que tu assina com o jogador, acho que só pode trocar 2 meses depois que começa a temporada. Tem alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, né? É curioso para ver como é que vai ser como é que vai se desenvolver. E assim, vamos ver se agora com esse imbróglio resolvido, o Steve Kerr realmente bota ele pra jogar, né? Acho difícil. O Steve Kerr odeia muito o Kuminga, cara. É muito bizarro o tanto que ele odeia o Kuminga, mas é isso. Ele pode virar um ativo de draft, ou ativo de troca mais pra frente, né? E claramente, assim, os times poderiam ter feito essa oferta de contrato pro Kuminga e bota na mesa, assim, Warriors, vocês vão igualar? Foi quanto? 24 milhões por ano, né? Oferece 28, 30. E aí, Warriors, vão igualar? E nenhum time chegou lá, né, com esse dinheiro, né? Então, eu acho que é o tipo de jogador que no acordo coletivo anterior teriam times que apostariam no Kuminga. Vamos pagar um pouquinho mais? Vamos, mas vamos ver se a gente consegue... Porque potencial ele tem, né? Potencial físico e ele já teve flashes, né? Então acho que é o suficiente pra alguém querer apostar no Kuminga, né? Mas essa nova situação... Então você olha agora pro elenco do Golden State Warriors, você vê Stephen Curry, Buddy Hield, Jimmy Butler, Draymond Green e Al Horford, né? O que tudo indica o quinteto titular. É aquele meme que eu mandei pra você ontem, né, Rodrigo? Tipo, é aquele meme do Tartaruga Ninja, né? Que é a tartaruga andando novinha do lado dele. Aí, tipo, o Stephen Curry é a tartaruga mais velha, né? Aí no final são 5 tartaruga velha, né? O Al Horford. Não, o Al Horford eu tô preparado pra toda jogada que ele fizer, eu tratar ele como a imprensa brasileira trata o Nenê, né? Sim. Caramba, esse velho caquético ainda joga. Quando o DeAndre Hopkins faz uma recepção no Baltimore Ravens, né? Pô, esse velho fudido, todo acabado, aí fazendo recepção da NFL também. Mas é só um contrato de 2 anos ao Horford, inclusive, né? Que é algo que eu não esperava. E aí no banco do Warriors, Gary Payton II, Brandon Podzinski, Moses Moody, Quinton Post, Gui Santos, DeAnthony Melton, Tracy Jackson Davis. Eu tô vendo aqui o salário do Pat Spencer, né, o jogador de lacrosse. Ele recebe $638 mil por temporada, segundo o Hoops Hype.
é puxado pra morar em São Francisco, recebendo $600 mil por ano, hein? Que é uma das cidades mais... Pô, e tem... Cidade absurdamente cara, né? Tem imposto. E tem imposto pra caramba na Califórnia, se não me engano. Sim. Então, o fisco já... Metade disso daí... já tira do Quinton Post. O cara vai estar pedindo... O cara tá pedindo carona pro Curry pra treinar, pô. Sim, é tipo... Não sei se você lembra quando o Jeremy Lin... Ele foi jogar nos Knicks, né? Quando ele tava naquele contrato de 10 dias. Tipo, ele tava dormindo no sofá de outro jogador dos Knicks. Tipo, a Insanity tava rolando... E ele tava dormindo no sofá acho que é do Steve Novak, se eu não me engano, né? Do New York Knicks. Porque São Francisco tem tudo o pessoal do Vale do Silício ali. Então o aluguel é caríssimo. Então $300 mil é meio puxado ali pro nosso amigo Pat Spencer. Mas assim, voltando agora ao time do Golden State Warriors, eu gosto desse time. Só que, pô, você contar que Stephen Curry, 37 anos, Jimmy Butler, 36, se eu não me engano, Draymond Green eu acho que é um falso... Ele é um pouco mais novo do que a gente espera. Deixa eu ver aqui a idade do Draymond Green. 35 anos. Mas é um 35 anos puxado, né? Você contar que esses caras todos vão jogar uma temporada inteira, eu acho que é uma aposta muito difícil de... É uma combinada ali que dá umas odds ali de 70, 80,0. Então, eu gosto, mas eu não acho que eles têm vitalidade o suficiente pra competir de verdade. Eu concordo, eu acho que essa é a questão, principalmente desses times mais velhos. O Warriors, ele tem aquela questão, né? Por muito tempo eles viveram aquele papo de temos duas timelines e pipipi, popopó. Isso não deu certo, na minha opinião, assim, né? Claramente eles não conseguiram desenvolver e agora eles têm um time titular. E eles têm um elenco de apoio que é jovem e aí traz todos os benefícios e malefícios. Pensando numa temporada regular, eu vejo que pode ser positivo, porque eu consigo ver, por exemplo, o Golden State Warriors, porque considerando que muitos desses jogadores, vai ter muito Curry poupado, vai ter muito Jimmy Butler poupado, vai ter muito Horford poupado, e tu consegue dar minutos para esses jogadores. Então, tu consegue dar minutos pro Kuminga, tu consegue dar minutos pro Moses Moody, pro Podziemski, o Quinton Post e tudo mais. Então, esses caras... Dar minutos pros Quinton Post é uma boa... Pro Jackson Davis lá, pro Trace Jackson Davis, enfim. O Kerr só não vai dar minutos pro Kuminga e pro Gui Santos, né? Enfim. O Gui Santos, que segundo o Hoops Hype, recebe $2,2 milhões por temporada. Aí é mais tranquilo, né? Tá bem. Dá pra morar em São Francisco. Mas enfim, então acho que são jogadores, só que aquela coisa, né? São jogadores que vão precisar ser melhores e mais consistentes para esse time brigar. E sempre fica naquela dúvida, né? O Podziemski, ele vai melhorar? Ele caiu no ano passado, né? O Podziemski jogou pior. Sim. No ano passado. Caralho. Então, o Moses Moody, difícil, não desenvolve. O Kuminga parece que não se dá com o Steve Kerr e tudo mais. Então, assim, beleza, esses caras vão ter mais chance, mas eles vão ter que virar alguma coisa. Porque senão vai ser difícil pensar que esse time do Golden State Warriors vai durar e vai conseguir competir até o final. Concordo. Mas, sim, uma novela... esses caras precisam de um deadline pra essas situações se resolverem, né? Precisa ter o training camp começando pra gente começar a conversar. Sigam o Rodrigo no @rmoisés. Muito obrigado, Rodrigo. Assistam aos jogos dele no Flag Football, no Almirantes FA, o melhor time do Brasil. Quando que é a Superfinal, Rodrigo? Eu sei! É 22 e 23 de novembro. Não é? Isso, perfeito. Eu sei porque vai ser em São Paulo. E eu vou estar em São Paulo também. E, aliás, Rodrigo, eu tenho que te falar... Eu acho que eu te falei que eu chego na sexta em São Paulo pro final de semana do show do Oasis. Mas, na verdade, eu chego no sábado. Eu confirmei a minha reserva. Espero que a gente possa se encontrar. Vou tentar assistir lá o seu jogo. Mas um grande abraço, Rodrigo. Um grande abraço aos espectadores e aos ouvintes do podcast Cara dos Esportes. A gente volta amanhã com um episódio sobre NFL. Um grande abraço. Tchau.